Eu já estava fazendo um tratamento no estômago, né, onde tinha dado 2 úlceras e uma H. pylori, normalmente. Nisso tudo eu também fiquei com uma anemia profunda, tratei. E quando eu fui fazer a terceira endoscopia e mais um outro exame que o médico passou, como eu trabalhei, né, numa clínica aqui em Maricá, ela me mandou o resultado pelo WhatsApp. E aí, quando eu abri, eu estava vindo da academia com o Alexandre, e quando eu abri, eu estava no carro ainda, eu vi que estava escrito lá, adenocarcinoma. E aí, automaticamente, eu abri o Google e fui pesquisar. E aí, eu vi lá que era câncer. Câncer no estômago. E aí, eu liguei para minha irmã, desesperada, falando para ela cuidar da minha filha, né? Porque eu falei, eu vou morrer, eu tô com câncer no estômago. E ela falou, não, calma, fica calma, não é nada disso, vamos ver primeiro com o médico. E naquele primeiro instante foi um impacto muito grande, eu chorei, fiquei assim um pouco assustada com aquilo dali, mas depois eu fui me acalmando, depois do desespero, eu fui me acalmando, eu fui sentindo que o Senhor ele estava cuidando de tudo, que eu não precisava me preocupar, independente de qualquer coisa que viesse a acontecer, ele estava cuidando de tudo. Mas é aquilo, né? É você verbalizar que vai ficar... Não, tá tudo bem é uma coisa, mas existe um sentimento, né? E aí, e de fato, se isso for verdade. E aí bateu um desespero, assim. Foi a primeira crise de pânico que eu tive. E eu tive, de fato, uma crise de pânico. Me tranquei no banheiro, né? Passei muito mal, tiveram que arrombar a porta do banheiro, porque eu saí da minha sala. Falei com ela super tranquila, muito calma, mas saí da minha sala como se o meu chão tivesse, né, saído, perdido o meu chão. A gente perdeu o nosso irmão, tem 7 anos, e tudo aquilo veio naquele sentimento naquela hora. Foi muito, muito ruim, assim. Foi a primeira vez que eu, de fato, tive uma crise de ansiedade e foi difícil controlar. Eu sou muito controlada, costumo controlar as minhas emoções, mas naquele momento foi, de fato, muito, muito difícil. Eu estava do lado dela dirigindo, em uma academia, procurei manter a calma, porque tem que ter o suporte dela, não pode deixar ela desesperada, ficou desesperada. Ela chorou bastante, eu entendi, porque tem que chorar, é uma doença difícil. E ela chorou o dia inteiro. À noite, quando ela conseguiu dormir, eu fui orar, falar com o Senhor. A Deus, por que a Michele, Senhor? Ela te busca, ela faz a sua obra, é isso, falei com o Senhor. Quando eu fechei a boca e eu só ouvi tu falar, veio a resposta do Senhor. Só uma frase, dela cuido eu. Olha, aquilo foi assim, tão nítido nos meus ouvidos que eu ouvi aquele som do Senhor falar comigo, que eu descansei nele. O meu maior medo era de morrer e deixar minha filha. Minha filha, meu neto, que eu tenho um neto de 10 anos, o meu filho que ainda precisa, né, ter um encontro com Jesus, precisa de mudança. Então, o meu maior medo era esse, era deixar essas pessoas que eu achava que dependiam de mim, né, que eu achava que, nossa, não vão viver, né, eu tenho que estar aqui viva para cuidar. Só que o Espírito Santo falou comigo, que nunca foi eu que cuidei de nada, sempre foi Ele. E aí, depois disso, eu fui descansando. Claro que teve momentos que eu chorava, que eu ficava muito triste, mas eu fui descansando. E sempre também com a ajuda, né, da minha família, minha irmã, né, sempre falando comigo, buscando. E uma vez ela falou uma coisa para mim que aquilo dali entrou no meu coração. E aí daquilo dali eu relaxei completamente. Que ela falou para mim que ela não era apegada a esse mundo, porque ela sabia de uma eternidade. E aí eu tomei aquilo dali para mim, para minha vida. Essa eternidade. E aí eu não fiquei mais com medo, porque eu sabia que existia uma eternidade. Independente de eu não vivesse ela aqui, não ficasse viva aqui muito tempo, tem uma eternidade. O processo do tratamento foi tudo Deus. Não tem como não falar que não foi a mão de Deus. Minha irmã me levou no gastro dela, eu não voltei no meu gastro. Ela quis me levar no dela, que era de confiança. Nós fomos no dia seguinte do diagnóstico. Chegou lá, foi excelente o atendimento dele, ele preparou já um laudo. E eu não sabia que o meu sobrinho estava trabalhando no SUS. Eu não sabia, o filho dela, não fazia a mínima ideia. E ele estava trabalhando no SUS.
E a minha sobrinha ligou desesperada, chorando para ele, falando que eu estava, né, com câncer no estômago. E ele conseguiu uma vaga para eu passar pelo médico naquele mesmo dia. Então nós fomos no gasto, fomos no INCA nos informar, tinha que ser tudo pelo SUS, e eu passei por essa consulta. E o médico falou assim, eu vou colocar esse laudo mesmo porque tá excelente. E colocou mais algumas coisas lá, que ele ficou mó tempão lá digitando. E ele falou assim, agora depende de te chamarem. A minha parte eu já fiz aqui. E Deus é tão maravilhoso que, tipo assim, 2 dias depois eu fui chamada para ir no hospital, passar por uma consulta. Foi tudo muito, muito rápido. E aí na sexta-feira da mesma semana eu fui no médico. O médico já olhou os meus exames, os que estavam prontos, e falou, você vai ter que tirar todo o estômago. Você vai ter que fazer uma gastrectomia total. E aí foi o que aconteceu. Aguardei, só que aí Deus fez mais milagres ainda, né? De um estômago todo eu só precisei tirar metade do estômago, porque o câncer não estava em cima, estava embaixo. Assim, na cabeça dela fica tudo muito rápido, né? Mas a gente... Eu creio em Deus desde sempre, a vida inteira. Eu nunca me senti sozinha. A gente sabe que a nossa infância não foi fácil. Em muitos momentos a gente estava sós, né? Um cuidando do outro. Mas eu sempre falei assim, Deus sempre esteve com a gente. Quando o meu médico olhou os exames e de fato confirmou, e ele muito tranquilamente... E ele falou, olha, calma, vamos repetir os exames, que pode ser, eu já vi casos do exame chegar aqui, tá com o diagnóstico e não ser. Então, assim, o ideal, vamos lá, vamos tratar, e se for, vamos tratar, enfim. Saímos dali, a sobrinha que ela tá falando e o sobrinho são os meus filhos. Então, eu também não sabia o nome da empresa que meu filho trabalhava. Eu sabia que meu filho trabalhava, tinha a ver com área de saúde, mas eu não fazia a mínima ideia. Então, através do conhecimento que ele tinha nesse lugar... e que foi o momento certo na hora certa, porque fazia pouco tempo que ele estava nesse lugar, não tinha grandes conhecimentos e tudo. E aí providenciou essa consulta e a gente precisava de um comprovante de residência, porque a gente está morando aqui, mas para tratar no Rio precisa ter um comprovante de residência de quem mora naquela região para ser atendida naquele hospital, que é um hospital de referência para o tipo de câncer que ela tinha, com um dos melhores médicos do Rio de Janeiro nesse tipo de câncer. Então era aquele lugar, naquele momento, e cada coisa foi sendo providenciada, sabe? Sem a gente, de fato confiar em Deus, agir. E o que eu dizia para ela todo o tempo a nossa vida pertence a Deus, mas a gente não pode ser negligente com a vida. Então a gente vai fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Então, quando eu cheguei lá e o doutor Rafael me atendeu, ele já estava saindo para almoçar, mas ele me atendeu em pé mesmo e falou que eu teria que fazer essa cirurgia, já marcou para o dia 4 de novembro, isso foi em agosto, eu descobri em agosto, dia 26 de agosto de 2024. E aí ele já marcou para novembro, dia 4, e chegando lá, não aconteceu no dia 4, e aí eu confesso que eu fiquei muito frustrada, arrasada. Eu estava bem emocionalmente e aí eu dei uma murchada, né? Eu fiquei com medo, né? Da situação, das circunstâncias, de avançar. Na hora a gente vem um montão de coisa na nossa mente. Mas aí eles falaram que na próxima semana me operaria com certeza. E aí eu cheguei lá, na próxima semana, no dia 11, me internei, tranquila, eu já estava tranquila, graças a Deus. No dia seguinte também muito tranquila, estava a Mônica e o Alexandre comigo, eles estavam lá, foram comigo, o Alexandre ficou, que eu passei a noite para operar no dia seguinte, minha irmã chegou no dia seguinte. E na hora da cirurgia eu estava tranquila, eu só orei ao Senhor, fui louvando, cantando na maca, cantei lá enquanto aguardava a sala ficar pronta e fui tranquila porque eu não tenho medo de cirurgia. E aí eu entrei e uma cirurgia que era para durar horas, durou acho que 1h30, 1 hora, um negócio assim. A cirurgia sua, eu encontrei com o médico no elevador. Foi. Cheguei no hospital, entrei no elevador, ele entrou atrás de mim. E o doutor Rafael, sim, vai operar a Michele, vai. Posso orar pelo senhor? Ele se assustou. Ele não é questão. Botei a mão nele, orei por ele, falei, agora tu pode ir que o Senhor vai operar pelas suas mãos. Ele deu um sorriso, amém. E foi pra sala para operar. E eu tava tranquila o tempo todo, a cirurgia foi rapidinha, foi bem mais rápida.
E aí depois ele deu a notícia para eles, né, que não precisou tirar todo o estômago, porque estava embaixo o câncer, então tirou metade com uma margem para cura. E aí depois eu comecei o tratamento. E aí entramos lá na oncologista para ser atendida, a doutora Lígia, muito maravilhosa, um doce. E ela não tinha o comprimido, estava em falta, tinha acabado de chegar naquele dia. Então assim, não tem como não ver o mover de Deus, né? Não tem como. Remédio em falta. Estava em falta. Chegou naquele dia, nós conseguimos a consulta, uma consulta que não estava marcada naquele dia. E na segunda-feira eu já comecei a quimioterapia. Seriam 6 sessões injetáveis e 6 de comprimido. Eu tomava 6 comprimidos por dia, que eram 3 de manhã e 3 à noite. E a quimioterapia era a cada 21 dias, né? A injetável. Só que chegou na quarta, eu já não sentia mais a minha mão e meus pés. Eu fiquei com a mão muito preta, pé preto, descascando. Eu tinha que passar muito hidratante. Passava muito, muito mal, muito mal. Ficava deitada no sofá o tempo todo, nos 2 sofás. O dia todo praticamente. Fiquei aqui, fiquei um pouco na minha irmã também. Minha irmã cuidando no início, fiquei mais na minha irmã. E quando eu cheguei lá e eu falei pra ela que estava assim muito forte, eu estava já ficando com o corpo todo dormente. Aí ela falou assim, então vamos parar, porque a quarta, o eficaz são 4. O restante é mais para um protocolo, mas o eficaz são 4. Aí ela falou, então vamos parar nessa quarta, essa injetável, e você vai continuar só com a de comprimido. E aí eu fui e continuei só com a de comprimido. Aí eu fui melhorando o mal-estar, começando a sentir mais o paladar, porque eu não tinha paladar, eu não sentia sabor de nada. Então eu fui emagrecendo, não sentia paladar, vomitava, muita diarreia, e fui melhorando, me recuperando, até que finalmente acabou a quimioterapia. Glória a Deus. Além da gente já ter comunicado à igreja, a igreja foi fundamental também no meu tratamento, apoiou a gente 100%, apoiou muito, financeira, emocional, oração, e foi fundamental também o apoio da igreja, recebi muito apoio. Eu também resolvi colocar na internet, gravar vídeos, e aí eu recebi oração porque eu pensei, Deus ia falar, caraca, eu vou deixar essa menina ficar bem. Porque eu falei, vai ser muito mais gente, né? Orando, falando, Senhor, cura, cura, cura. Então eu botei na internet. E aí, graças a Deus, não só serviu para eu ficar bem, mas também para outras pessoas também que têm passado pela mesma situação. Então a igreja foi fundamental, a minha família foi uma bênção, amigos, foi perfeito. Eu tive uma rede de apoio gigantesca. Eu nunca pedi a Deus para me curar. Eu sempre falava que a vontade dele era boa, perfeita e agradável, porque eu tinha muito medo de, caso eu não fosse curada, eu ficasse com raiva de Deus, ficasse chateada. Então eu nunca pedi. Eu sempre falei, Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí eu cheguei lá no hospital, nesse dia foi eu e Alexandre, e ela falou que eu não ia precisar, né, tomar a químio, que a gente ia ficar sendo acompanhada, que eu vou ficar sendo acompanhada durante 3 meses, depois 6 meses, durante 5 anos, né? E aí eu fui, peguei, fiz os exames, estou sempre fazendo tomografia, endoscopia, e já fiz mais de 2 tomografias, tá limpinho, para a glória de Deus. A endoscopia também deu excelente também. Eu me alimento bem, tem pessoas que depois têm muita dificuldade. Eu como muito bem, nem parece que eu tirei metade do estômago, como bem pra caramba. E aí agora eu tô sendo acompanhada, né? Tem que ter esse acompanhamento durante esses 5 anos. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei anestesiada, sabe? Fiquei muito, muito feliz, muito grata a Deus, muito grata, muito, muito grata a Deus. Eu não, até hoje, né? Todos os dias eu sou muito grata ao Senhor, eu não sei nem o que falar para agradecer a Deus. Eu sou um homem muito positivo. É mesmo. Nunca deixei Michele cabisbaixo, desanimar, deixar ele acreditar que dava certo. Verdade. Quando eu olhava a Michele deitar no sofá dormindo aí, passando, me sentindo mal, eu ia pro banheiro chorar, sem ela ver eu chorar. Porque eu tinha que estar dando força pra ela. Só eu que sou positivo, chorar, como é que vai ficar ela? Significa que o Senhor me deu mais uma oportunidade para que eu seja canal de bênção na vida das pessoas, para que eu continue sendo usada. E é o que eu mais peço ao Senhor, para que Ele venha usar a minha vida para abençoar a vida de outras pessoas.
que Ele me mostre qual o caminho, para onde eu tenho que ir, aonde eu devo ir, para levar a palavra dEle, que é o principal. O principal é fazer a vontade de Deus, é ter Ele no centro da minha vida. Então, para mim é isso. Essa vitória eu dedico toda ao Senhor, que é maravilhoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Para não desistir, para continuar, para confiar em Deus, para ter a certeza de que Deus vai estar ali com ela, para que continue buscando, claro, fazendo a parte dela, indo aos médicos, buscando tratamento, mas que ela possa colocar principalmente Deus na frente de tudo, porque Deus, Ele cuida, Ele cuidou de mim e Ele vai cuidar também dessa pessoa. Aleluia. Cadê você, Michele? Cadê você, Alexandre? Fiquem em pé aí. Vem cá, vamos orar, vamos agradecer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá. Vem cá, Michele. Michele deu uma afinada, agora tá. Tem. Glória a Deus. Que bom, que bom. Nada. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é verdade. Nós te agradecemos porque a tua palavra é fiel, é poderosa, é viva e eficaz. O Senhor prometeu que no dia da nossa angústia o Senhor nos livraria e nós glorificaríamos ao Senhor. Portanto, Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por todo o benefício que o Senhor trouxe, não apenas a Alexandre e a Michele, mas a todos nós, porque quando o Senhor a curou, nós também celebramos e, de fato, temos ainda mais esperança para as lutas que cada um aqui, todos nós temos. Mais uma vez, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus. Paz do Senhor, queridos, amém? Que bênção poder ouvir testemunho dos milagres de Jesus. Isso é maravilhoso. Que essa cidade, possa escutar pelos quatro cantos dela esse milagre, esse feito do Senhor. Amém? Que só assim, dessa maneira, o nome do Senhor vai ser glorificado. Série de mensagens, milagre de Jesus, o que Jesus fez em minha vida, baseado em Lucas 6, a partir do versículo 6. Ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhe então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Então esse é um texto muito conhecido, e eu coloquei aqui como introdução: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Os milagres, os dons dele não cessaram.
Ele continua a fazer, né? E se eu estou aqui, eu sou um milagre do Senhor e eu posso comprovar isso. Obrigado, meu amado. E tenho certeza que vocês também, na vida de vocês, na família de vocês, podem constatar os feitos do Senhor na vida de vocês. Amém? Nós acabamos de ver a respeito dos milagres de Jesus realizados em um dia de sábado, diante dos escribas e fariseus que observavam com mais intenções. Mesmo assim, Jesus escolheu manifestar sua compaixão e poder, revelando que o bem deve ser feito em todo o tempo. O homem da mão atrofiada representa muitos que estão insensíveis, limitados, paralisados física e emocional ou espiritualmente, mas que ainda podem ser curados pela presença de Jesus, né? Então, os nossos problemas sempre serão uma oportunidade para que o Senhor venha manifestar a glória dele em nossa vida, né? E eu não queria e nem quero desanimar a irmã Michele, nem ninguém aqui que já recebeu um milagre, porque, como já falei para vocês, a minha família, nós somos fruto de um milagre. Mas eu preciso lhe dizer que a cura é temporal. A cura é temporal. E está lá em Tiago 4,14. A vida é como a névoa, que aparece por um pouco e logo se dissipa. Assim como a vida é passageira, os milagres que recebemos também têm o seu tempo e propósito. A vida é passageira e os milagres também. Então nós temos que usar a todo momento o milagre que nós recebemos para proclamar o nome do Senhor. Então esses milagres, eles não existem apenas para o nosso conforto, mas para revelar a glória de Deus e preparar-nos para algo maior, a eternidade. Esses milagres irão nos preparar para a eternidade. Eu anotei aqui muitas coisas, gente, porque a minha cabeça essa semana ficou meio avoada, sabe? Quando eu recebi o contato do Che Guevara dizendo que a minha filha ia ser operada hoje. E eu falei assim, eu tenho que escrever tudo, porque minha cabeça deu, sabe? Entrou em parafuso, então eu vou estar lendo um pouco mais do que o normal. Mas já foi adiada para o dia 30. Então, os milagres nos preparam para a eternidade. E nós precisamos entender que, como o milagre é temporal, aquele homem que nós acabamos de ler, que teve a sua mão atrofiada, curada, ele já não existe mais. Se nós formos em Jerusalém, não encontraremos ele por lá mais, porque teve um tempo específico para aquele propósito. E o que nos resta hoje é desfrutar desse testemunho, dessa palavra, para nos encorajar. E eu anotei aqui como exemplo, o exemplo do meu pai. Como eu falei para vocês, a minha família somos um milagre. Meu pai, aos 22 anos, ele foi acometido de tuberculose. Na época não tinha cura. E meu pai, entre a vida e a morte no hospital, tiraram-lhe do seu lado 9 costelas e tiraram um pulmão. Meu pai não conhecia Jesus. E naquele mesmo leito, era o quarto 56, não era nem CTI ainda, um cristão também foi acometido da mesma doença. E ele foi parar no mesmo leito do meu pai. Meu pai já não respondia, a sonda só saía secreção. E meu pai, bem dizer, já estava com o atestado de óbito, só faltando assinar pelo médico. Só que aquele jovem que entrou falou assim: José, Jesus te cura. Papai só balançou a cabeça. Eu aceito esse Jesus. Por pouco tempo ele saiu daquele hospital. E para a glória do Senhor, foram 16 filhos. Então o Senhor continua a fazer. Só que meu pai era conhecido aqui na cidade como um homem de um lado só, porque já não tinha muito mais essa sustentação. E o que nos resta hoje é o testemunho
Porque ele já foi promovido, meus amados. Assim como todos nós que recebemos o milagre também seremos. Não é isso? Então, o milagre que ele recebeu teve o seu tempo, o seu propósito. E graças a Deus que teve um propósito na vida dele, que hoje eu estou aqui. Não é isso? Então, vamos louvar o Senhor em todo o tempo. E outra coisa eu quero falar com vocês, isso aqui está muito baseado na mensagem do nosso pastor Vinícius, é que não se sinta excluído, gente. Não se sinta excluído. Quando alguém está enfermo, tende a pensar que a enfermidade é individual, particular e completamente pessoal. Mas na verdade ela é mais coletiva do que se imagina. Afinal de contas, quando um membro da família sofre, toda a família sofre junto. E se um membro está enfermo, todo o corpo está enfermo. 1 Coríntios 12 vai dizer, 12, 26 e 27, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Então, você não é mais um no meio da multidão, como já disse o nosso pastor Vinícius. Você é parte essencial do corpo de Cristo. E se o corpo perde um membro, logo ele fica deficiente. Então, assim como o homem da mão atrofiada recebeu a cura na sinagoga, se a enfermidade que porventura você está acometido não lhe impedir de vir até a igreja, venha. Venha. O homem da mão atrofiada, ele foi curado na sinagoga. E nós podemos ser curados e vamos ser curados na igreja. Amém? Então não se sinta excluído, não se exclua por causa da sua enfermidade, venha. Porque o médico dos médicos está aqui. E ele quer curar. Ele quer curar. E eu vou contar a vocês aqui um breve testemunho. E quando eu li esse texto, vai direto a essa passagem que nós lemos a respeito do homem da mão atrofiada. Em 2023, eu fiz a cirurgia no joelho. E estava no processo de fisioterapia, aquela coisa toda. E foi uma cirurgia muito dolorosa. Com alguns falaram que a cirurgia no joelho era algo bem tranquilo. Só que para mim não foi. E o pastor Davi teve que me levar lá no INTO, sabe? Algumas dores que eu estava sentindo, e tiveram que refazer os exames, porque parecia que tinha alguma coisa errada. Era muita dor, gente. Era injeção, tramal, essas coisas todas, sabe? Muito sofrimento. E por incrível que pareça, eu consegui perder mais peso do que eu tenho hoje. Sabe? E nesse meio de fisioterapia, eu fazia fisioterapia segunda, quarta e sexta. Fazia a fisioterapia particular em casa durante toda a semana, um dia sim, um dia não. E segunda, quarta e sexta aqui perto da Imagem, ali onde era a igreja Templo da Fé. Templo da Fé. E no começo de uma semana, na segunda-feira, eu senti uma simples pontada nessa região. E falei para minha esposa, eu senti uma pontadazinha aqui. Vou tomar um Lufital. Aí fiquei 2 dias tomando Lufital, achando que era gás, gente. Sabe? Aí, aquela coisa... Sabe, mas não era dor, era aquela coisa que incomodava um pouquinho. Aí eu falei para minha esposa, se até sexta-feira não passar, quando der sexta, que for para fisioterapia, eu vou lá no hospital. Gente, até sexta-feira não passou, e eu fui. E quando cheguei ali no hospital, a médica bateu o raio-x e falou assim, você está conseguindo respirar? Aí aquilo me deu um susto, gente. Falei, como assim? Ela, não, você vai ter que fazer uma tomografia, porque você está com água na pleura. Falei, água na pleura, gente. Ela falou, como você está conseguindo respirar? Eu falei assim, gente, eu estou me sentindo bem. Porque até então eu não estava fazendo exercício físico, porque eu estava só fazendo fisioterapia, né, aquela coisa toda. E para mim eu estava com a respiração normal, mas na verdade eu não estava. Eu estava insensível ao que estava acontecendo.
E abrindo aspas aqui para esse testemunho, eu fui retirado no primeiro dreno 1,2 litro de líquido da pleura. Quando foi na quarta-feira, fui internado no sábado. Quando foi na quarta-feira, refiz os exames. Quando chegou na quinta-feira de manhã, o médico passou lá e falou: acho que você vai ter alta hoje. E a igreja toda orando, o pessoal todo orando por mim, os pastores visitando, o pessoal, todo mundo. Foi uma bênção, gente. E quando o médico chegou lá de manhã, falou assim: a água voltou. Você vai ter que fazer o dreno de novo, a punção novamente. Aí foram tirados mais 1,8 litro. 3 litros, gente, ao total. E abrindo parênteses, é o que? O pastor Davi, toda a igreja orava por mim. E na quinta-feira foi o dia 28 de setembro de 2023. E o aniversário do pastor Davi é no dia 30 de setembro. E quando o médico passou lá na sexta e no sábado, refiz os exames. E o médico falou assim para mim: você está de alta. Aí eu mandei mensagem para o pastor Davi. Aí o pastor Davi chorando, eu tenho esse áudio gravado, gente, até hoje. O pastor Davi é uma bênção, um irmão, um presente de Deus para mim. Ele falou: meu irmão, como que eu orei ao Senhor? E eu orei a Deus assim: Senhor, eu não quero nenhum presente. Que o meu presente seja a alta do meu irmão Wellington. Aleluia, que bênção. E assim foi, e eu estou aqui para a glória de Deus. Amém? Então o que acontece? Eu estava insensível em relação ao membro. O corpo estava enfermo, necessitado de cura, porém eu estava indiferente. Tudo isso porque o contato com o médico havia sido negligenciado. Não havia rotina de consulta. Quando estamos distante do médico, nosso corpo tende a adoecer. E quando a noiva, a igreja, está distante do médico dos médicos, certamente ficará enferma. Então o que nós vimos, o que nós lemos a respeito do homem da mão atrofiada, uma igreja insensível, um sacerdócio insensível à dor do irmão. As mãos falam não só de firmeza para erguer e abençoar, segurar algo ou receber. As mãos, elas representam um dos maiores sentidos, que é o tato. Então, quando aquele homem está nessa situação, nós vemos que toda a igreja, todo o sacerdócio perdeu a sensibilidade. E o resultado de um afastamento do médico dos médicos, ou seja, do nosso Salvador, vai nos mostrar o quão insensíveis nós somos para com o nosso irmão. Mas o Senhor quer nos curar nessa noite. Aleluia! E Ele vai curar. E eu coloquei aqui: Deus quer curar o nosso espírito. Você pode colocar aí Gálatas 4. Que nós vemos o quão apegado à lei aqueles homens eram, o quão religiosos eles eram. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. A cura daquele homem aponta para algo muito maior, a cura espiritual e eterna que viria com a vinda de Cristo. Você pode colocar essa parte aí, por favor? Não, na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Jesus veio curar um sacerdócio adoecido, uma religião fria e uma geração insensível. No tempo perfeito, gente. No tempo onde ninguém já tinha mais amor um para com o outro. Um tempo em que ninguém estava mais se aproximando do Salvador, de Deus. O sacerdócio, que era para ter comunhão com o Pai, estava distante. E é nesse tempo que o Senhor vem para curar a insensibilidade. E falando dessas coisas espirituais, Ele continua curando a noiva.
a igreja para representá-la plena, sem anomalias, sem manchas e sem rugas. Ele quer nos curar e vai nos curar, meus amados. Ele não está falando agora só de uma cura física, ele está apontando para algo espiritual. Porque quando ele traz aquele homem para o meio, ele não está querendo só fazer um milagre físico, ele está querendo abrir os olhos daquele sacerdócio. E eu fui escrevendo, o sacerdócio não estava entendendo que Cristo era o Senhor do sábado. Cristo trouxe o homem para o centro para mostrar que, independente do dia que fosse, era mais um dia propício para o milagre. E não só o milagre físico, Jesus estava querendo restabelecer a sensibilidade que foi perdida. Jesus estava querendo trazer a essência do jardim, onde todos os dias o homem tinha o contato com ele. Mas eles não entenderam o tempo da visitação. Deus está nos chamando para termos contato com Ele e estarmos sensíveis à sua voz, quando o mundo inteiro está anestesiado com coisas passageiras dessa vida. E quando o Senhor me deu esse entendimento a respeito das coisas espirituais, se nós pegarmos os versículos anteriores a esse texto de Lucas 6, nós vamos ver que Jesus andava com os seus discípulos pelas searas, e os discípulos, tendo fome, pegaram das espigas para comer, não é isso? E os fariseus falaram: é lícito comer no sábado e tal. Aí Jesus fala, não lembra de Davi, que tendo fome no dia de sábado, entrou lá e comeu o pão da proposição. Eis aqui quem é maior do que o sábado. Então ele não estava entendendo que Jesus era o dono dos dias. Essa religiosidade Jesus estava querendo tirar, estava querendo curar, mas eles não estavam entendendo. E a minha oração nesses dias é ter pedido ao Senhor: Senhor, resgata meu coração, leva o meu coração a ter uma intimidade e sensibilidade da sua voz. Eu gosto tanto daquela canção, vem Senhor, ficou muito alto, todos os dias, só pra te adorar, quer seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Essa é a versão do Hélio, ficou melhor, né? Do que a versão do Anderson Freire e Aline Barros, né? Então, é nesse lugar que eu tenho pedido para Deus me levar. Senhor, deixa eu escutar a sua voz todos os dias, como era no Éden. Porque o Senhor está vindo e nós não estamos percebendo. Então, cura. Nos cure nessa noite. Sentidos curados, agora aptos a sentir a presença do Pai. Se tem uma passagem que, quando eu estava escrevendo essa mensagem, tocou muito meu coração, é a do apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos. Pode colocar aí para a gente ler, que coisa maravilhosa, gente. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Ele se encontrava onde? Na sinagoga. Então Paulo, estando de pé no meio do aerópago, isso já no versículo 22, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa.
pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças, todos os homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E olha só agora, gente. Para que buscassem a Deus, ou seja, buscassem a Ele, se porventura, e pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Olha o entendimento de Paulo. Jesus está chegando lá naquela sinagoga para, diante daqueles homens, realizar algo. Jesus está querendo um contato, uma aproximação, dizendo: eu estou perto, o Senhor do sábado está aqui. O autor da vida está aqui, eu quero restabelecer o contato com vocês. E Paulo maravilhosamente vai entender que verdadeiramente esse Deus está perto. Você sabe o que é tateando, gente? Deixa eu encostar nessa parede aqui, posso? Ele está perto. E quando as nossas mãos estão curadas, elas se tornam sensíveis. Aí, quando você começa a orar a Deus e você faz encostar a mão, aí você vai falar assim: Senhor, o Senhor está aqui. Sabe, isso é tatear e encontrar a presença dele. Não existe um lugar onde você queira estender a sua mão falando: Senhor, eu quero encontrar com o Senhor, que você não possa tocá-lo. Ele está curando a nossa mão, não só a mão física. Ele está curando a mão espiritual, o nosso espírito, para que em qualquer situação nós falamos: Senhor, eu quero te encontrar. Ele então toca em mim. E Ele está aqui passeando, você pode tocar nele. Hoje eu acho que eu tô meio musical. Tocou-me. O tom tá meio alto para mim, eu acho. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Vamos novamente. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Paulo entendeu que ele se permite ser encontrado. Quando procuramos a Deus com os sentidos curados, certamente o acharemos. Eu anotei isso daqui. Nesses dias, creio que Jesus está colocando algumas enfermidades em evidência, a fim de que nós, ao olharmos, possamos perceber o quão enfermo nós estamos, e assim, através do seu milagre, sermos curados. Amém. Indo para a conclusão, Ministério de Louvor, se quiser já pode subir. E o que Jesus fez na minha vida? Jesus não realizou apenas uma cura física, mas eterna. Ele restaurou o que estava atrofiado, devolvendo a sensibilidade e nos reintegrando ao corpo.
O Senhor não só curou meu corpo, mas Ele me livrou da morte. É o milagre da vida, irmãos. Ele só não curou meu corpo, Ele me tirou da escuridão, Ele me trouxe para a sua maravilhosa luz. E aí você pode citar infinitas coisas que a boa mão do Senhor fez na sua vida. Então, proclamemos os milagres enquanto há tempo. Aproveitemos a vida, testemunhemos a graça. Permaneçamos no corpo e mantenhamos o contato com o médico dos médicos. Não se afaste do médico dos médicos, meus amados, porque a enfermidade é certa. E o Senhor abriu um novo e vivo caminho para que nós nunca mais nos afastássemos dele. Aleluia. Você pode abraçar o bom mestre. Ele está aqui. Ele está aqui. De repente, nós precisamos ser curados da atrofia das mãos, para de repente estender a mão para abençoar outros. De repente, nessa noite, Deus está curando as nossas mãos simplesmente para receber algo. Porque com a mão atrofiada nem estender é possível. Ela fica... Porque até para receber, meus amados, a gente tem que jogar o orgulho de lado. Nesse tempo em que estive doente, pessoas me ofertaram tanto, gente. E se eu fosse orgulhoso, eu não receberia nada. Pessoas chegaram com cesta básica, oferta, era dinheiro, era tudo. E eu falei, Senhor, cura minhas mãos para eu poder receber. Cura meu orgulho para eu poder receber. Porque até isso, na base do cuidar, né, pastor? Nós temos que ter essa sensibilidade. Né, pastor Jorge? Até para dar algo, a gente tem que ter a sensibilidade, porque tem pessoas que não se acham nem em condições de receber. Mas o Senhor está nos curando nessa noite. Como eu falei, o Senhor vai levar uma noiva imaculada, uma noiva pura, santa e sem feridas, sem chagas. Uma noiva plena. E o bálsamo dele está aqui sobre nós nessa noite. Eu queria que você curvasse sua cabeça, eu queria fazer um convite.